Olá pessoal, hoje nós vamos entender por que as pessoas passam por certos tipos de situação, como por exemplo, no caso de hoje nós vamos estudar um desastre aéreo, onde todas as pessoas que estavam na aeronave vieram a desencarnar. Por que que isso acontece? Nós vamos entender qual a origem espiritual dessas provações e das provações coletivas. Nós vamos ver por que pessoas escolhem passar por estas situações como libertação. Pessoas recebem assistência espiritual nessas horas? E de que tipo? A espiritualidade já sabe e reuniu todos ali? As pessoas conseguem se desprender do corpo antes? Como angariamos dívidas fatais? E como podemos amenizar estas dívidas fatais, como a deste incidente que nós vamos estudar no vídeo de hoje. E a partir de então, tu vai poder sempre saber por que acontece eventos deste tipo. Também vai poder explicar para as outras pessoas, tudo com a ótica superior da espiritualidade. Então sejam muito bem-vindos, este vídeo é muito importante. Eu convido você a estudar junto comigo no dia de hoje, então se prepare, sente-se aí, porque este conhecimento é muito importante, tu vai levar para a vida toda. Este conhecimento, ele muda a nossa percepção do universo, da vida, de todas as coisas, da nossa existência no universo. E a gente vai entender estas coisas, não vamos mais achar que somos vítimas, ou que são vítimas que caem nestes acontecimentos fatais por acaso. Nós vamos compreender a origem, os motivos e o porquê disso tudo acontecer no mundo como nós vemos. Se aconchega aí no sofá, pessoal, onde você estiver, porque nós vamos estudar a parte do livro Ação e Reação, né, do Chico Xavier, do Espírito André Luiz, onde ele nos explica isto. Tem este trecho que eu retirei de lá e nós vamos estudar. É incrível, pessoal. E sejam muito bem-vindos, pessoal. Este é o quadro Docs, Documentários Espirituais. E o livro Ação e Reação, eu vou deixar o link na descrição, caso tu queira comprar para ver toda a história completa e outras que irão também ao longo dos docs aqui no canal. Vamos começar então? Olha só, vamos para a assistência a um acidente aéreo. Olha que interessante, né? E o André Luiz estava numa mansão de socorro, que é uma casa que fica nos umbrais, que presta socorro aos umbrais mais densos e mais pesados. E o chefe da mansão, o mentor Druso, né, foi breve e claro, recebeu um apelo urgente da Terra que pedia auxílio para as vítimas de um desastre aéreo. E sobre a crista da serra alcantilada e selvagem, destroços de grande aeronave guardavam consigo vítimas do acidente. Adivinhava-se que o piloto, certamente enganado pelo traiçoeiro oceano de espessa bruma, não pudera evitar o choque com os picos graníticos que se salientavam na montanha, silenciosos e implacáveis, à maneira de medonhos torrões de fortaleza agressiva. As palavras são bem rebuscadas do André Luiz, né? E em pleno quadro inquietante, um ancião desencarnado, de semblante nobre e digno, formulava requerimento comovedor, rogando à mansão a remessa de equipe adestrada para a remoção de 6 das 14 entidades desencarnadas no acontecido. 6? Apenas? A cena aflitiva parecia desenrolar-se ali mesmo, né? 8 dos desencarnados no acidente jaziam em posição de choque, né, algemados aos corpos, em condições deploráveis, né? 4, alguns gemiam, presos aos próprios restos, e 2 deles, não obstante, ainda asfixiados em formas rígidas, gritavam desesperados em crise de consciência. Eu quero falar uma coisa para vocês, que o intuito deste vídeo, é claro, não é gerar visualizações mentais negativas que gerem preocupação, dor e pânico. Não. É para que a gente estude e compreenda o movimento da espiritualidade por trás de tudo isso, para que justamente a gente compreenda e tire o medo desses acontecimentos e situações como de acasos, e compreenda como isso, de fato, acontece e funciona. Então agora nós vamos entender a ação espiritual, né? Contudo, amigos espirituais, abnegados e valorosos, velavam ali calmos e atentos. Figurando-se cascata de luz vertendo do céu, o auxílio do alto vinha, solícito, em abençoada torrente de amor. Foi então que Hilário, o amigo de André Luiz,
indagaram se não seria possível a participação na obra assistencial que se processava, no que o mentor Druso paternalmente não concordou, explicando que o trabalho era de natureza especialíssima, requisitando colaboradores rigorosamente treinados para essa situação. Faz todo sentido, né? Então nós vamos chegar às provas coletivas. Ciente de que o generoso mentor poderia dispensar-nos mais tempo, aproveitamos o ensejo para versar a questão das provas coletivas. Hilário abriu campo livre ao debate, perguntando respeitoso por que motivo era rogado o auxílio para a remoção de 6 dos desencarnados, quando as vítimas eram 14. É uma curiosa pergunta, não é? E eis que o mentor Druso sabiamente diz que o socorro no avião sinistrado é distribuído indistintamente. Contudo, não podemos esquecer que, se o desastre é o mesmo para todos os que tombaram, a morte é diferente para cada um. No momento, serão retirados, ele continua, da carne tão somente aquele cuja vida interior lhes outorga a imediata liberação. Quanto aos outros cuja situação presente não lhes favorece o afastamento rápido da armadura física, permanecerão ligados por mais tempo aos despojos que lhes dizem respeito. E a gente vai entender mais profundamente agora este processamento da saída depois do desencarne nestas condições. Porque quantos dias poderia levar? Clamou meu colega incapaz de conter a emoção de que se via possuído. E Druso responde que depende do grau de animalização dos fluidos que lhes retém o espírito à atividade corpórea. Respondeu-nos o mentor. Alguns serão detidos por algumas horas, outros talvez por longos dias. Quem sabe? O corpo inerte nem sempre significa libertação da alma. O gênero da vida que alimentamos no estágio físico que aqui dita as verdadeiras condições da nossa morte. Quanto mais chafurdamos o ser nas correntes de baixas ilusões, mais tempo gastamos para esgotar as energias vitais que nos aprisionam à matéria pesada e primitiva, de que nos constitui a instrumentação fisiológica, demorando-nos nas criações mentais inferiores a que nos ajustamos. Nelas encontramos combustível para dilatados enganos nas sombras do campo carnal, propriamente considerado. Mas, quanto mais nos submetemos às disciplinas do espírito, que nos aconselham equilíbrio e sublimação, mais amplas facilidades conquistaremos para a exoneração da carne em quaisquer emergências de que não possamos fugir por força dos débitos contraídos perante a lei. Assim é que a morte física não é o mesmo que emancipação espiritual. As pessoas ficam presas ao corpo de carne por não conseguirem se despojar dos fluidos próprios da matéria pelo nível dos pensamentos que carregam. E ficam pessoas sem assistência? Isso, no entanto, considerei não quer dizer que os demais companheiros do ocorrido estarão sem assistência, embora coagidos à temporária detenção dos próprios restos. Eles são diretos, Os mentores não têm rodeios. De modo algum, ajuntou o amigo generoso, ninguém vive desamparado. Então, claro, os demais também têm assistência. O amor infinito de Deus abrange o universo. Os irmãos que se demoram enredados em mais baixo teor de experiências físicas compreenderão gradativamente o socorro que se mostram capazes de receber, Não existem mágicas. Mas o ataque das trevas, então, não faria se demorar para estas pessoas? Afinal de contas, o plano extrafísico é cheio e rodeado de entidades extrafísicas em nível de baixa vibração. Seriam estes assediados para, claro, absorver os fluidos recém-fresquinhos do desencarne? E, todavia, então perguntou Hilário, não serão atraídos por criaturas desencarnadas de inteligência perversa, já que não podem ser resguardados de imediato? Druso fez significativa expressão e ponderou.
Sim, na hipótese de serem surdos ao bem, é possível se rendam às sugestões do mal, a fim de que, pelos tormentos do mal, se voltem para o bem. Né? Como a gente diz que, no fundo, o mal está a serviço do bem, né? Até que se cansem. E, enfim, é um assunto deste vídeo aqui que eu vou deixar a recomendação. No assunto, entretanto, é preciso considerar que a tentação é sempre uma sombra a atormentar-nos a vida de dentro para fora. A junção de nossas almas com os poderes infernais verifica-se em relação com o inferno que já trazemos dentro de nós. Neste docs de hoje, dessas partes do livro, tem várias frases que poderiam ser frases para o Instagram, né? Várias. A explicação não poderia ser mais clara. E então agora, pessoal, nós chegamos na origem dessas provações. Ok, as pessoas passaram por essa situação. Mas por que elas passaram por essa situação? Seria acaso? O que será que elas fizeram para passar por ali? Será que todos que estão ali estavam certos para estar ali? Ou foi algo não planejado? Muito interessante, porque imaginemos que fôssemos analisar então as origens da provação a que se lhe acolheram este incidente. Surpreenderiam de certo delinquentes que, em outras épocas, atiraram irmãos indefesos do cimo de torres altíssimas, para que seus corpos se espatifassem no chão. Companheiros que, em outro tempo, cometeram hediondos crimes sobre o dorso do mar, pondo a pique existências preciosas, ou suicidas que se despenharam de arrojados edifícios, né? Ou de picos agrestes, né? Em supremo atestado de rebeldia perante a lei do amor, né? Para consigo mesmo, os quais, por enquanto, somente encontraram recurso em tão angustioso episódio para transformarem a própria situação. Mais uma vez, a situação da consciência, a não nos deixar tranquilos até que possamos fazer algo. Nós vamos entender melhor, né? Afinal de contas, né? Quantos milhares de irmãos encarnados possuímos nós, em cujas contas com os tribunais divinos fulguram débitos deste já és. Muitos, né? Na antiguidade era terrível. Até vou contar uma história que eu conheço de uma pessoa que ela teve o corpo queimado nesta encarnação. E ela escolheu, depois a gente vai entender o porquê, pagar, porque no passado ela havia colocado ateado fogo em alguns irmãos, em um crime terrível, né? E então ela colheu desta forma nesta vida. A gente vai entender melhor a seguir. Porque temos dívidas amenizadas, né? Podemos amenizar dívidas. Porém, contudo, todavia, entretanto, não desconhecemos que nós, consciências endividadas, podemos melhorar nossos créditos todos os dias. Quantos romeiros terrenos em cujos mapas de viagem constam surpresas terríveis, né? Eram para ter surpresas terríveis, mas são amparados devidamente para que a morte forçada não lhes venha ao corpo, em razão de atos louváveis a que se afeiçoaram, mudando destinos. Quantas intercessões da prece ardente conquistaram moratórias oportunas para pessoas cujo passo já resvalava. Cairel do sepulcro. A linguagem é muito rebuscada, mas é precisa, né? Viu só o poder, mais uma vez aqui, da prece. Quantos deveres sacrificiais granjeiam para a alma que os aceita de boa mente preciosas vantagens na vida superior, onde providências se improvisam para que se lhes amenizem os rigores da provação necessária. Né? A misericórdia divina. Mais frases para o Instagram. Essa aqui eu coloquei no Telegram do canal. Aliás, vários trechos maravilhosos eu coloco no Telegram do canal. Vou deixar o link também na descrição do vídeo. Sabemos nós que, arremessando no espaço duas ondas sonoras, de maneira que as vibrações do campo mais denso de uma sejam equivalentes ao campo menos denso de outra, recolhemos o silêncio como resultado.
assim é que, gerando novas causas com o bem praticado hoje, podemos interferir nas causas do mal praticado ontem, neutralizando-as e reconquistando com isso o nosso equilíbrio. Viu só que interessante? Então, essas fatalidades não são apenas fatais. Como o mentor Druso disse, são seres que só conseguiram resgatar desta forma tamanho peso consciencial que os mantinha presos em terríveis situações no lado extrafísico. E então chegamos a uma preciosa conclusão de que, deste modo, creio mais justo incentivarmos o serviço do bem por meio de todos os recursos ao nosso alcance, né? A caridade e o estudo nobre, a fé e o bom ânimo, o otimismo e o trabalho, a arte e a meditação construtiva constituem temas renovadores, cujo mérito não será lícito esquecer na reabilitação de nossas ideias, de nossos ideais, de nossas ideias e, consequentemente, de nossos destinos. Viu como a gente pode mudar o destino a partir do momento que nós mudamos por dentro e mudamos as nossas ações, nossos destinos? Até mesmo quem pode ter um destino trágico pode passar a ter um destino mais tranquilo, conforme os seus créditos morais. Então, pessoal, a gente pode entender o motivo das pessoas passarem por aquela situação, né? Mas também a gente pode entender por que elas não precisariam passar por essas situações se elas pudessem fazer algo a mais. Porque no próximo Docs da semana que vem, a gente vai ver que, né, na nossa continuação, mas só o sofrimento do mesmo que praticamos a outro, que podemos resgatar os nossos erros e nos reequilibrar. Olha, a gente viu que a gente pode fazer, ter créditos, passar a ter créditos para fazer diferente, para fazer pelo bem, para amenizar as nossas dívidas. Porém, a energia que a gente gera na Terra, a gente precisa lidar com essa mesma energia que a gente gera na Terra. A pessoa que incendiou, incendiada, poderá ser, se não conseguir angariar crédito para isso. E aquilo lá vai ficar atormentando tanto ela, que ela menos ainda vai conseguir gerar crédito. Então a forma, às vezes, é a fatalidade. E muitas almas, às vezes, usam a fatalidade para bens coletivos, como, por exemplo, acidentes aéreos, que fazem com que a aviação seja modificada, passe a ser mais segura. Eles aproveitam aquele incidente para algo frágil dentro das aeronaves poder ser visto, corrigido, para que também não mais aconteça. E isso acaba ainda gerando mais mérito para essas almas nestes eventos e acontecidos. Então, como foi falado pelos mentores, na vida cósmica é algo muito útil para a alma endividada, né, que só desta forma consegue lidar. Vamos ver que não podemos angariar méritos através do bem praticado para quitar as nossas dívidas? E como podemos amenizar os nossos karmas fatais? Então, pessoal, trabalhemos pelo bem sempre. Eu espero que tu tenha gostado desse Docs. Com certeza tu aprendeu muita coisa interessante. Me deixem coisas nos comentários, complementos nos comentários. Deixe seu like, é claro, se você gostar deste vídeo. Compartilhe com seus amigos e aperte esse botãozão para se inscrever se ainda não é inscrito, porque daí nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!